De volta para o segundo bloco, hoje, quinta-feira, é dia de quadro Nossos Direitos, como você já está acostumado aqui no Telejornal Notícias 13. Já nos nossos estúdios, como você pode perceber, o Dr. Paulo Hermes para falar hoje do direito do consumidor. Boa noite, Paulo. Boa noite, Clédson. Boa noite. Você em casa, é uma satisfação muito grande estar aqui fazendo esse programa. E eu gostaria de contar com a participação de vocês. Nós temos umas perguntas interessantes aqui sobre o direito do consumidor, o Clédson já andou me mostrando, e eu espero matar sua dúvida, principalmente em relação à conta de luz, né, a prestação do serviço e do fornecimento de luz na sua casa. Conta de luz é o tema de hoje, falando de direito do consumidor, e vai responder algumas perguntas já na questão da conta de luz, como ele já adiantou. Vamos falar primeiro do corte. Em que casos a empresa concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica pode fazer o corte da luz na casa das pessoas que são beneficiadas com o serviço? Bom, a luz é um serviço essencial na vida das pessoas. Isso tem muito a ver com a dignidade da pessoa humana, ter o direito ao fornecimento de energia elétrica na sua casa. Então, para esse fornecimento ser interrompido, ele precisa decorrer de um débito. Né? Um débito novo, ele não pode ser de um débito antigo. Então não é porque você deve contas do ano passado e que a fornecedora de energia elétrica pode cortar a sua luz hoje, né? Esse débito ele tem que ser decorrente desses últimos meses do uso de energia, tá? Agora imagine aquela situação em que a pessoa aluga uma casa ou acaba de comprar uma casa nova e a pessoa que estava morando lá devia contas, né? Passou alguns meses sem pagar conta. Olha, você não é responsável pelas contas dessa pessoa, né? Porque a casa não é a detentora do débito, a pessoa é que é detentora do débito. Então aquela pessoa que tem um nome lá na fornecedora de energia elétrica e esta pessoa era que consumia, é em nome desta pessoa que vai ficar o débito. Então quando você faz uma nova conta de luz, a sua conta na sua casa não pode ser cortada, tá? Ela deve ser mantida. E para ser feito um corte, deve haver um aviso prévio, né? A operadora não pode chegar lá e cortar, tem que avisar com antecedência. Esse é um direito da operadora cortar a energia elétrica, mas ela deve cortar somente atendendo nesses casos. Porque a gente sabe que algumas das vezes chega-se de surpresa, eles chegam lá, alguns casos isso acontece, corta a energia elétrica daquele usuário, ele fica prejudicado, acaba perdendo alguns alimentos. Tem que obedecer a essas situações. Principalmente tem que avisar com antecedência antes de cortar a luz do responsável. Sim, Cláudio. Pelo menos 15 dias a pessoa deve ser informada em sua casa de que a conta, do que o fornecimento de energia será cortado. Sem esse aviso prévio, o corte da energia ele é ilegal, né? Ele não pode acontecer. Lembrando que aquelas pessoas, quando for constatado fraude, tá, pela fornecedora de energia elétrica, né, aquele famoso gato, a empresa não pode cortar sua luz nesse caso, tá? Porque geralmente eles fazem a fiscalização e eles fazem uma perícia dentro da empresa. E quando essa perícia é unilateral, feita só pela empresa, sem a presença do consumidor, esse corte decorrente desta fraude ele é ilegal e a energia tem que ser, o fornecimento de energia tem que continuar. Exemplificar uma situação. Se eu tive prejuízo a partir do corte de energia elétrica, como eu falei ainda agora, perdi algum tipo de alimento, ou eu estava utilizando, por exemplo, o computador e de repente a energia elétrica foi interrompida, eu tive um problema com o computador, ou algum outro eletrodoméstico. Eu tenho o direito de tentar conseguir o dinheiro desse conserto ou um aparelho novo através da justiça? Claro, se esse corte ele foi feito sem o aviso prévio, né? Se ele foi feito de forma irregular, e este corte acabou causando, e não só na questão do corte, né? Na instabilidade do fornecimento de energia, muitas vezes a gente vê que tem quedas de energia, e quando isto ocorre, a empresa operadora, a empresa que é responsável pelo fornecimento de energia elétrica, ela é responsável sim, né, pelos danos materiais que venham a decorrer. Se um computador queimou, a empresa tem que repor, né? Se você teve produtos que estavam na geladeira e esses produtos vieram a estragar, a empresa também tem que repor esses valores
sim, né? Se não for feito de maneira administrativa, de maneira extrajudicial, de maneira amigável, eu aconselho ao amigo em casa que passou por este problema, que procure um advogado da sua confiança e que busque na justiça o seu direito à indenização material e até moral, se o corte de energia ele foi irregular. Esse é o primeiro passo, procurar logo de cara um advogado? Claro, eu acho que se tentou conversar com a operadora, né, com a fornecedora de energia elétrica e não conseguiu resolver a solução, eu acho que o interessante é sim procurar o advogado da sua confiança, né, e tentar, primeiramente, o advogado vai tentar uma negociação com a empresa. Se não houver essa negociação, ele vai partir para o processo judicial. Tá? Eu queria ressaltar também a questão dos prazos, né, para cortar. Então, se houve o pagamento, se o corte é ilegal, a energia deve voltar em 4 horas no máximo. Tá, Clédis? Então, se você está com a conta paga e eles acabaram cortando o fornecimento de energia, eles têm obrigação de voltar com o fornecimento nas próximas 4 horas, tá? Sob pena justamente de indenização, de ter que pagar uma indenização. Tá? E depois da conta paga, se cortaram e você logo em seguida pagou a conta, em 48 horas eles têm a obrigação de religar o fornecimento de luz, Clédis. Estes são os prazos, então. Se eu tiver com a conta quitada, 4 horas. Se o corte for irregular, 4 horas eles têm que religar, Clédis. Se eu estiver com débito e quitar esse débito, 48 horas. 48 horas no máximo. Qualquer dúvida, entrar em contato com a TV Amazônia ou ligar para o Dr. Paulo Hermes nos endereços, os telefones que aparecem na tela nesse momento. Mais uma vez, gostaria de agradecer a tua presença aqui no estúdio do quadro Nossos Direitos, que é um sucesso. A população para a gente na rua, pergunta como a gente tem acesso ao Dr. Paulo Hermes, como é que a gente pode resolver algumas questões. Então o quadro Nossos Direitos é um quadro sendo um sucesso em Capanema. Você pode continuar enviando as suas perguntas para a TV Amazônia, que com certeza nesse nosso bate-papo, todas as quintas-feiras, a gente vai ter o maior prazer em responder. Obrigado, Paulo. Eu fico satisfeito, Clédis, com o amigo em casa, por estar nos procurando, por estar enviando suas dúvidas, mas eu ainda conto com a participação de vocês para que a gente possa fazer aquele programa que eu já prometi na semana passada, mas que a gente possa fazer aquele programa um pouco diferente, um programa em que a gente vai solucionar de fato o seu problema. Né? Então você que tem um aparelho em casa, que está na garantia, né, que está dentro dos prazos do Código do Consumidor, e você está com problema e a loja não lhe auxilia a trocar esse aparelho, você vem aqui, procure a TV, pode mandar mensagem para mim ou e-mail, e nós vamos resolver pessoalmente esse problema. Tá? Se você não consegue receber um remédio no posto de saúde, se você não consegue receber um tratamento médico adequado, fornecido pelo poder público, pela prefeitura, você pode nos procurar e eu farei questão de ajudar a solucionar o seu problema diretamente, indo à Secretaria de Saúde e exigindo, junto às instituições, o seu direito. Muito obrigado pela participação, uma boa noite e um bom final de semana. Mais uma vez reforçando, o telefone de contato, o Dr. Paulo Hermes está aí na tela para você. Também está o telefone da TV Amazônia. Se você se encaixa em alguma dessas situações que foram relatadas aqui agora, entre em contato com a gente, participe do quadro Nossos Direitos. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já já para o terceiro e último bloco do Telejornal Notícias 13. Não sai daí.